O efeito estufa é um fenômeno natural da Terra e de extrema importância para a mesma, sendo responsável por manter as temperaturas globais, possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Entretanto, esse fenômeno tem sido agravado pelas ações dos seres humanos, aumentando a emissão de gases do efeito estufa, sendo eles o gás carbônico, metano e óxido nitroso, que dificultam que o calor produzido na Terra seja dissipado e devolvido ao espaço, consequentemente aumentando a temperatura do planeta. As emissões globais anuais de gases de efeito estufa cresceram 41% desde 1990 e ainda estão aumentando. Embora as emissões tenham caído substancialmente em 2016, dados recentes sugerem que as emissões de dióxido de carbono têm aumentado a cada ano desde então. Ainda que a queima de combustíveis fósseis seja a principal responsável pela alta concentração de gases do efeito estufa, de acordo com o painel governamental sobre mudanças climáticas, o consumo de energia é de longe a maior fonte de emissões de gases do efeito estufa, responsável por 73% das emissões mundiais. O setor de energia inclui transporte, eletricidade, geração de calor, emissões fugitivas e outras queimas de combustíveis. A agricultura é responsável por 12% das emissões de gases do efeito estufa, sendo que nessa estatística leva-se em conta somente as emissões diretas do setor, formadas principalmente pelo metano, proveniente dos gases entéricos e das fezes dos gados e dos alagados de arroz, e pelo óxido nitroso, emitido sobretudo pelo uso de fertilizantes e pela queima de biomassa. O uso da terra para a conservação de florestas em áreas agrícolas possui alta taxa de emissão, chegando a 6,5% da emissão dos gases, principalmente do carbono. Isso porque a queima ou apodrecimento das árvores libera o carbono que estava armazenado nos troncos, folhas e raízes. Outros setores, como a indústria de produtos químicos, cimentos, correspondem a 5,6% das emissões e aterros e águas residuais a 3,2%. Importância do agronegócio na economia brasileira. O Brasil é mundialmente um grande produtor de grãos, como a soja, e grande exportador de milho, e de acordo com a Embrapa, é o maior produtor mundial de açúcar e café. Com todo esse reconhecimento mundial, o agronegócio é uma das principais atividades e move boa parte da economia brasileira, além de apresentar grande impacto social na geração de empregos. O crescimento do PIB brasileiro tem o agronegócio representado em destaque e seu desempenho está diretamente relacionado às suas exportações. Cada vez mais os produtos estão sendo valorizados. A alta dos preços internacionais das commodities ligado ao aumento da demanda mundial por alimentos. A exportação nos últimos anos atingiu mais de 1,1 bilhão de toneladas, representando 12,6% no total exportado mundialmente, de acordo com a FAO. Já em 2020, o agronegócio brasileiro mostrou grande desempenho em meio à crise da Covid-19, com produções recordes para a agricultura brasileira, e um exemplo são as safras de milho e soja, com crescimento de 4,3% e 2,5% respectivamente. Tendo em vista a importância do agronegócio na economia do Brasil, muito se é discutido a respeito do aumento do número de famílias brasileiras vulneráveis à fome e se torna problemático o processo inflacionário influenciando no poder de compra da população, mas também o alto custo dos alimentos vem de um cenário mundial com a alta dos insumos e os problemas climáticos severos. A economia brasileira é afetada quando o agronegócio sofre interferências, como eventos climáticos, pois dificulta o planejamento dos plantios e diminui a produtividade das lavouras. Desde 1950, ocorre um aumento da chance de eventos climáticos extremos e a intensificação do aquecimento global pode trazer graves prejuízos para a agricultura brasileira, que atualmente já vem sofrendo com o clima adverso e, consequentemente, afeta a economia, com tendências graves devido a todas essas mudanças climáticas atuais e que também são previstas futuramente. Como as mudanças climáticas podem afetar o agro? O agronegócio pode ser uma das causas das mudanças climáticas, mas também sofre com os impactos desse problema. A agricultura passou a ser um transtorno quando se começa a derrubar florestas para se produzir, pois o desmatamento libera muito gás carbônico, além das outras atividades do campo que aumentam a emissão dos gases. Uma das atividades do agronegócio que emite uma grande quantidade de gases é a produção de gado, principalmente a concentração do metano.
Cerca de 25% do metano produzido é resultado da criação de bovinos no mundo. E no Brasil, 70% da produção desse gás é consequência do gado. O maior dano que a mudança climática pode trazer para a agropecuária é a insegurança alimentar, pois causa diminuição da produtividade de muitas culturas. As alterações de temperatura podem reduzir as chuvas, gerando encolhimento das terras agricultáveis. No Brasil, muitas culturas podem sofrer com a elevação da temperatura, afetando o desenvolvimento das plantações, a qualidade dos pastos, entre outros problemas, gerando um risco do aumento dos índices da fome. Além desse grande problema social que o aquecimento global acarreta, corre também uma grande perda econômica no agronegócio. Para o Brasil, por exemplo, a perda da produtividade dos grãos, como a soja, poderá causar um grande prejuízo para a indústria. Irá impactar na quantidade e qualidade da safra, refletindo no seu comércio. Com as previsões feitas até 2100, as temperaturas devem variar de 1,4 até 3,8 graus Celsius, o que afetará diretamente a necessidade hídrica de todas as plantas. É necessário, antes de iniciar essa discussão, se lembrar a importância de separar plantas entre C3 e C4 e sua forma de utilização de carbono e resistência a raios solares. No feijão, C3, por exemplo, as reduções com o aquecimento global com base no IBGE de 2006, a área de plantio deve reduzir em 10%, tornando inviável ser produzido em algumas áreas. Já na cultura da soja, ela é uma das que mais devem sofrer com o déficit hídrico e que pode apresentar em 2050 um prejuízo em torno de 5,47 bilhões a 6,3 bilhões, com principal redução na área do Nordeste, tendo em vista a posição da terra que ela se encontra. Quanto ao milho, hoje já se pode falar em uma área de plantio 12% menos favorável, de acordo com a projeção da época, com prejuízos já gerando em torno de 1,7 bilhões de reais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre como mitigar esses efeitos. A ação climática geralmente se concentra em duas estratégias: os esforços de mitigação para reduzir ou remover gases de efeito estufa da atmosfera e os esforços de adaptação para ajustar sistemas e a sociedade para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Métodos e tecnologias que ao mesmo tempo reduzem as mudanças do clima e lidam com seus impactos já existem entre esses métodos, como por exemplo a proteção de áreas úmidas costeiras. Isso porque aumentar essa proteção e recuperar cerca de 40% da cobertura global de vegetação, como manguezais, marismas e ervas marinhas, até 2050 poderia mitigar uma gigatonelada de CO2 por ano, o equivalente a 3 anos de emissões. Outros métodos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa podem ser a descentralização da distribuição de energia, já que sistemas descentralizados são mais resilientes, a utilização de fontes de energia limpa, como painéis solares, baterias e energia eólica, e também métodos como a melhoria de transportes públicos, visando diminuir o número de carros nas estradas, que assim diminuiria a queima de combustíveis e, consequentemente, a emissão de gases do efeito estufa. No setor agropecuário, diversas práticas agrícolas já conhecidas são capazes de diminuir as emissões de carbono do setor e ainda assim aumentar o sequestro do gás da atmosfera, como a integração entre pecuária e lavoura, a utilização de sistemas agroflorestais que integram diversos tipos de árvores e arbustos com lavoura e pecuária. Em particular, pastos com árvores podem sequestrar de 5 a 10 vezes mais carbono do que pastos sem árvores, e produtores rurais podem ser mais produtivos ao plantar e criar animais ao mesmo tempo usando menos terra. A diversificação da produção pode permitir que o agricultor tenha novas fontes de renda e possa reduzir riscos causados por mudanças climáticas. Expandir o uso dos sistemas agroflorestais pode resultar em ganhos financeiros coletivos para produtores e o incentivo ao plantio direto, visando sempre a melhoria do manejo das culturas e de áreas de pasto.